Na última segunda-feira, fez 40 anos que o maior acidente aéreo de todos os tempos mudou muita coisa na aviação do jeito que a gente conhece ela hoje. Ações aeronáuticas, tudo bem com você? Senta que lá vem história. O Boeing 747 da Panam, o November 736 Papa Alpha, era famoso já. Em janeiro de 1970, ele tinha completado o primeiro voo comercial do Jumbo, entre Nova York e Londres. Todo pintado de branquinho, com aquela faixa azul característica da Panam, ele tinha sido batizado com o nome de Clipper Victor. O Jumbo da KLM, Papa Hotel Bravo Uniforme Fox, também tinha as cores azul e branco e tinha sido batizado como Heine. Esses dois aviões fizeram parte do maior desastre aéreo de todos os tempos. Ficou conhecido como o desastre de Tenerife. Tenerife é uma pequena ilha que faz parte do arquipélago das Canárias. Fica ali na costa oeste da África. O jato da Panam, ele fazia um voo fretado de Los Angeles até Las Palmas, nas Canárias. E já estava mais de 8 horas voando, com 396 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, quando foi informado que não ia poder pousar em Las Palmas, porque um grupo terrorista tinha explodido uma bomba no saguão do aeroporto e ele estava fechado para pousos e decolagens. Todos os voos que estavam indo para Las Palmas estavam sendo desviados para Tenerife, que fica a uns 70 km de Las Palmas. Obviamente ninguém fica feliz com isso, né? Mas não tinha escolha. A mesma coisa já tinha acontecido com o Jumbo da KLM e todos os seus 249 ocupantes. Esse aeroporto de Tenerife, ele não tinha uma infraestrutura para receber todos esses voos que alternaram para lá. É um aeroporto pequeno e por falta de espaço, eles começaram a parar os aviões no ponto de espera da pista 12, os aviões maiores, e pararam também vários aviões na taxiway. Dá uma olhada nessa foto aí para ter uma ideia mais ou menos de como os aviões tinham parado lá. O comandante da KLM pediu um reabastecimento de 50 toneladas de combustível enquanto estava esperando Las Palmas abrir. Era uma quantidade incomum de combustível para esse trecho pequeno. E imagina-se que ele estava pensando que na hora que abrisse Las Palmas ia ter tanto avião lá que ia demorar para abastecer, ele ia se atrasar e o tempo dele ia vencer e ele não poderia voltar para a Holanda. Quando o aeroporto de Las Palmas voltou a operar, o Panam pediu autorização para decolar. Só que o Panam não podia sair do lugar, porque o KLM estava estacionado na frente dele. E para piorar, o capitão do voo da KLM tinha autorizado os passageiros a descerem, coisa que o Panam não tinha feito. Aí tudo isso atrasou mais ainda o táxi do Panam, que estava querendo ir embora. Quando os passageiros embarcaram e aí deu tudo certo, aí o KLM foi autorizado a decolar, porque ele estava na frente. Como não dava para ir pela taxiway para a pista que eles tinham que decolar, estava bloqueado o caminho, aí a torre pediu que ele seguisse pela pista até o final, para chegar no final fazer um 180 para decolar. Isso na aviação a gente chama de backtrack. O KLM, como ele estava na frente, ele seguiu na frente e o Panam ficou lá aguardando a autorização. Durante esse tempo que o KLM estava indo para o ponto de decolagem, um denso nevoeiro começou a cobrir a pista e a visibilidade caiu para uns 300 metros, menos da metade do requerimento legal de 700 metros para decolar. Quando o KLM estava chegando no final da pista, a torre autorizou o Panam a entrar e taxiar e falou para o cara da Panam: ó, você vai até a terceira saída, que é a pista de táxi, e aí você libera a pista para o KLM decolar livre. Essa terceira saída era uma curva de 150 graus à esquerda, muito fechada para um 747 fazer. Isso confundiu a tripulação do Panam, que fez vários questionamentos até para a torre. E até hoje a gente não sabe direito por que a torre não deu instruções para eles saírem na quarta taxiway. Ela é uma curvinha só de 35 graus, no mesmo sentido que é o táxi, não no sentido oposto que tem que voltar para o terminal. Enquanto o Panam tentava achar essa terceira saída, o nevoeiro aumentando, o capitão
capitão Van Zatten da KLM fez algo inimaginável. Ele começou a avançar as manetes para decolar. O copiloto dele, o Klaas Meurs, ele falou meio incrédulo assim: espera um pouco, a gente não tem autorização para decolar ainda. Aí o Van Zatten reduziu as manetes e falou pro cara: então pede autorização. O copiloto pediu autorização para decolagem. E aí foi descoberto na investigação que o Van Zatten ele estava aflito, com pressa para decolar, porque tinha essa questão dessa regulamentação que a KLM tinha nessa época, que punia os pilotos que extrapolassem os limites de tempo em trabalho, né, em serviço. Então, se ele não decolasse logo, e ele estava vendo o nevoeiro vindo, ele seria penalizado por isso, seria punido. Um outro fator interessante: ele era um dos pilotos mais respeitados da KLM. Ele até aparecia nas revistas de bordo como modelo da empresa. Ele era um instrutor e um piloto altamente capacitado, e ele tinha grande prestígio na companhia aérea. O erro de comunicação que aconteceu depois provou ser fatal para que o acidente ocorresse. É importante lembrar que nessa hora a torre já não via mais a pista, estava bem fechado mesmo. E aí o copiloto avisou a torre que estava pronto para decolar. A resposta da torre foi que eles estavam livres para voar a rota especificada após a decolagem, ao invés simplesmente de falar assim: stand by ou aguardem. O copiloto repetiu as instruções da torre e enquanto isso o comandante já começou a avançar as manetes para decolar. E aí o copiloto falou: estamos decolando. Ele falou assim: we are now at takeoff. Isso não é uma fraseologia padrão. E ninguém entendeu o que ele queria dizer com isso. Se ele estava no ponto de decolagem ou se ele já estava decolando. Então nem a torre, nem o Panam, que estava nessa hora na pista, entenderam que o KLM já estava começando a se mover. A tripulação da Panam avisou para a torre que eles ainda estavam na pista. O controlador respondeu pedindo que eles confirmassem quando eles tivessem livrado a pista, que estivessem na taxiway. E aí o controlador não sabe que o KLM já está andando. Só que o controlador fala para o KLM aguardar autorização para decolagem. O controlador fala assim: ok, stand by for takeoff, I will call you. O KLM nunca respondeu isso. E se ele não respondeu, é porque a mensagem não foi entendida lá. Na verdade, foi descoberto que a torre e o Panam falaram ao mesmo tempo no rádio. Quando o Panam falou que ainda não tinha livrado a pista, é quando a torre estava falando para o KLM aguardar na posição. E a única coisa que o KLM ouviu foi o ok. Isso acontece porque os rádios de navegação dos aviões, eles são comunicação unilateral. Você fala e só depois que você solta o botão é que alguma outra pessoa pode falar. É só um que pode falar por vez. 10 segundos depois, a torre fala para o Panam assim: avise quando livrar a pista. E o Panam responde: nós avisaremos. Como o Van Zatten estava muito focado já na decolagem, ele e o copiloto, eles nem ouviram essa mensagem do Panam falando que avisaria quando estivesse livrando a pista. Mas o engenheiro de voo, ele ouviu. E ele pergunta, com o avião já correndo no meio do nevoeiro, ele pergunta para o comandante: aquele Panam já livrou? Aí o Van Zatten, ele não entende o que o engenheiro fala. E aí o engenheiro repete para ele: o Panam já saiu da pista? E aí o Van Zatten fala: com certeza, enfaticamente. Nesse momento, nenhum dos outros dois membros da tripulação questionam, porque um piloto do nível do Van Zatten não cometeria um erro. Basicamente é isso que eles pensavam. No cockpit do Panam, o nariz já apontando em direção ao KLM, e um não tá vendo o outro ainda por causa do nevoeiro. Alguma coisa diz para os pilotos que algo não tá certo. E aí o capitão Victor Gruber, ele diz: vamos cair fora daqui. Let's get out of here. Alguns segundos depois, as luzes do KLM surgem no meio do nevoeiro, 600 metros à frente do Panam. Aí o Grubes grita: olha ele ali! E fala um palavrão no voice recorder. E aí ele empurra as manetes com tudo, as manetes de potência para frente, para a posição de decolagem, e ele vira o volante pro 747 ir para grama, para sair da pista que o KLM tá correndo. Dá para ouvir o copiloto gritando assim: sai, 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 sai da pista, né? O Van Zatten, ele também vê o jumbo da Panam, só que já é muito tarde para ele. Ele vai tentar passar por cima do jumbo da Panam e ele levanta o nariz antes de chegar na rotation. Como o avião está muito pesado por causa do combustível extra que foi colocado, ele levanta o nariz, mas a cauda fica arrastando no chão por 25 metros até que ele sai do chão. E ele quase consegue passar por cima do Panam. Mas assim que ele saiu da pista, o trem de pouso bate no teto do avião da Panam e os motores atingem também a parte de cima da fuselagem do Victor. Nenhum dos 248
ocupantes do KLM sobrevivem. Dos 396 ocupantes do Panam, 61 sobrevivem, incluindo os 5 ocupantes do cockpit. Mas ao todo foram 583 vítimas fatais. Nenhuma vida perdida em um acidente aéreo é em vão. Mas o que será que foi aprendido e o que mudou na aviação para que 40 anos depois o número de vítimas fatais durante um ano inteiro seja 3 vezes menor do que esse único acidente? Procedimentos no cockpit. É óbvio que vários fatores contribuíram para esse acidente. Por exemplo, na primeira vez que o comandante da KLM avançou as manetes sem autorização da torre, o fato do copiloto ter chamado a atenção é muito interessante, porque há 40 anos não era comum copiloto ou engenheiro de voo questionar uma atitude do comandante. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Varig lá em 1986, tinha um ônibus que transferia passageiros de Congonhas para Guarulhos e vice-versa, fazia o traslado, passageiros não, empregados, funcionários de Guarulhos para Congonhas. Os bancos da frente desse ônibus, eles eram reservados para os comandantes. Se você sentasse, era obrigado a sair se um comandante entrasse. E às vezes o ônibus estava lotado e aqueles assentos iam vazios, mas você não podia sentar, senão você ia ter um problema na sua vida. Então você questionar a atitude de um comandante nessa época era impensável. O acidente de Tenerife mudou essa relação no cockpit no mundo inteiro. Hoje em dia, todos os membros da tripulação são encorajados a questionar o capitão e oferecer recomendações, inclusive, em nome da segurança, obviamente. Esse fator sozinho aumentou de uma maneira tremenda a segurança no cockpit, a segurança operacional de um voo. Isso até ficou provado. Vocês lembram do incidente com a A380 da Qantas, que o motor deu uma falha catastrófica? Aquele avião foi salvo por causa desse processo que se chama CRM, Cockpit Resource Management. Outra coisa que mudou, a comunicação. As fraseologias padrão, elas passaram a ser adotadas no mundo inteiro, independente do tamanho do aeroporto ou da empresa aérea. O estudo dos fatores humanos e como que um ser humano reage quando está sob pressão, ou quando está gerenciando estresse, ou com pressão de tempo, isso avançou muito nos últimos anos, cara. A ponto de que hoje a gente tem empresas que trabalham com a predição do erro, ao invés da prevenção do erro. Você já consegue prever quando um ser humano vai errar. Regulamento das tripulações. O fato do Van Zanten ele não ter esperado a torre significava uma aflição de não poder decolar a tempo e ter que pernoitar em Tenerife junto com seus mais de 230 passageiros. Hoje em dia, os regulamentos de descanso eles são muito melhores programados e gerenciados também. E os voos hoje em dia eles cancelam mais na origem do que no destino. Então você nem sai do aeroporto se vai vencer o seu regulamento. Combustível a mais. A massa extra de combustível impediu que o KLM saísse do chão antes da colisão. Depois desse acidente, a quantidade de combustível que vai nos tanques ela ficou muito mais regulada e vigiada também pelas empresas. Mas provavelmente a maior mudança em relação a essas lições aprendidas foi a prevenção de incursões em pistas. Incursão é o nome que a gente dá para qualquer caso em que o piloto erre o taxiamento ou ele invada uma pista sem autorização. Não só o piloto, pode ser um veículo de solo, pode ser qualquer coisa que entre numa pista, uma incursão de pista. Até a gente da manutenção, que tem autorização para taxiar aviões, a gente tem que fazer treinamentos recorrentes de prevenção de incursão em pista. A maioria dos aeroportos modernos também possuem radar de solo, para que os aviões sejam vistos em uma tela, mesmo que a visibilidade seja zero. E um novo sistema de luzes também de pista está sendo testado nos Estados Unidos. De uma forma automatizada, ele vai impedir que aviões façam incursões erradas. Então, tipo, é como se fosse um semáforo, assim, o cara tá seguindo a taxiway, acendeu uma luz vermelha, ele tem que parar. É isso. A grande beleza da aviação está em aprender com seus erros. Se a gente tivesse alguma coisa assim na política, São Paulo não teria ficado quase sem água o ano passado. E praticamente nada foi feito para mudar os hábitos dos consumidores. E nem dos caras que deveriam cuidar disso. Infelizmente, a gente não pode esperar isso da maioria dos políticos. Então, faça a sua parte aprendendo com seus próprios erros. A sociedade agradece, cara. Grande abraço, deixe o seu joinha aí. Até o próximo vídeo.